palestrante de hoje, nosso irmão Antenor Ribeiro, com o tema A Lei da Igualdade. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. O tema de hoje, que foi escolhido para a nossa meditação, ele é palpitante desde todo ou sempre. Quando nós vamos tomar a igualdade como conceito, nós vamos verificar que igualdade é a qualidade do que é absolutamente igual, do que não tem diferença. Se nós formos verificar sob o ponto de vista ético e político, nós vamos ter a igualdade como um princípio segundo o qual as prescrições, as proibições, as penas legais são todas as mesmas, independentemente de quem seja o cidadão, do seu berço, da sua riqueza, da sua condição social. Do ponto de vista social e econômico, nós vamos verificar também que já desde os povos primitivos se buscou a igualdade, a reciprocidade a partir das trocas de produtos, então do escambo. Quando começaram a entender que poderiam buscar um produto que não tinha junto a outro que o tinha, dando a ele um produto que possuía, mas o outro não o possuía. Então se buscou, desde então, estabelecer reciprocidade, se estabelecer alguma igualdade. Esse exercício foi penoso para a humanidade. E ele, ao longo do tempo, veio nos trazer esse conceito que hoje nós temos de igualdade na metafísica ou dentro da identidade essencial de nós, nos levando a ter a ciência, a crença de que Deus é o Pai comum de todos nós e, portanto, todos nós somos irmãos. Então, logo dentro dessa ótica, que todos nós somos irmãos, nós temos que entender como inaceitáveis todas as formas de discriminações, seja de raça, seja de religião, seja de cultura, de sexo, de classe social, etc. Nós temos também um registro histórico, um documento histórico que está na Declaração de Direitos Humanos da ONU, a proclamação da igualdade, a busca de se estabelecer efetivamente igualdade entre os povos. Essa declaração ela vem lá do lema da igualdade, da liberdade, igualdade e fraternidade que norteou a Revolução Francesa. Mas nós ainda percebemos que esse lema, esses princípios da fraternidade, da igualdade, da liberdade, se demoram para ficar cristalizados em nós. Isso é tão certo que, na teoria, a gente verifica que é bonito, acontece, mas na prática não é bem assim. Na teoria, nós temos também aqui no Brasil a nossa Constituição Federal, que estabelece que todos são iguais perante a lei. No entanto, o mesmo legislador constituinte que estabeleceu essa regra na nossa Constituição, via de regra, cria uma norma legal com discriminações. E é bem claro isso nos últimos tempos, principalmente discriminações do ponto de vista de trazer privilégios para determinadas pessoas que estejam em determinadas situações ou determinadas condições. É o caso, por exemplo, das leis que estabelecem cotas raciais, das leis que estabelecem privilégios para quem tenha opções sexuais diferentes, para categorias funcionais
Vemos, por exemplo, os privilégios que os próprios parlamentares criam para si próprios, para ministros das cortes superiores, e por aí vai. Então, quando normas legais são estabelecidas em nome da igualdade, dizendo que é para estabelecer a igualdade entre os diferentes, mas ela diz para uma determinada camada da sociedade, decorrência de sua etnia ou de suas opções, olha, você não é igual aos outros, você é minoria. Eu vou te oportunizar ser igual aos outros, criando para você privilégios. Mas, ao mesmo tempo, diz, então, com isso, para aqueles que são considerados a maioria, os discriminadores, olha, você não pode ter as mesmas condições que os outros, porque eles não são iguais a você. Eles precisam de privilégios. Então, essas normas legais, ao invés, infelizmente, de estabelecer, de buscar estabelecer igualdade, elas vêm acirrar ânimos e estabelecer com maior força as desigualdades. As igualdades precisam ser nas oportunidades iguais. Então, oportunidades iguais de habitação, oportunidades, não significa que todos têm que morar em mansões, mas tem que ter o seu espaço digno para morar. Oportunidades na saúde, oportunidades na educação, oportunidades na segurança. Então, todos terem oportunidades. Se há privilégios para um, que haja na proporção das suas necessidades ou da sua estatura de conhecimento, de produção, etc., também para o outro. O fato é que essas leis, elas não favorecem. Aparentemente favorecem, mas elas acabam se tornando perniciosas do ponto de vista social, do ponto de vista da busca de igualdade humana. Se todos são iguais, então, perante Deus, todos estão sujeitos, não importa se forem criados privilégios, não importa se são ricos, se são pobres, se são pretos, se são brancos, se são mulheres, se são homens, gordos ou magros, todos, indistintamente, têm o mesmo fim. O corpo físico nosso vai passar por vicissitudes, uns mais, outros menos, de acordo com as suas necessidades e méritos. Todos vão desencarnar, vão apodrecer ou ser incinerados. Não tem como fugir disso. Todos passarão por isso. Onde está a diferença, então? Por que existe diferença entre nós? É que Deus cria nós, espíritos, incessantemente. Não fomos criados todos ao mesmo tempo. Todos fomos criados num determinado momento. E todos, indistintamente, recebemos exatamente as mesmas condições para nos desenvolvermos, para progredirmos pelo nosso esforço, pela nossa vontade, com as nossas escolhas. Dessa sorte, o que vai valer são as nossas experiências e o livre-arbítrio nosso. Cada um de nós tem aptidões diferentes. Cada um de nós está num ponto de progresso necessário ao estágio em que nós nos encontramos. Um de nós faz uma coisa, tem aptidões para determinadas coisas, outro faz outra, ou tem aptidões para outras coisas. E essas aptidões, essas realizações que nós fazemos, elas se complementam. Se eu sou médico, há alguém que é barbeiro, há alguém que é padeiro, há alguém que é enfermeiro, há alguém que é carpinteiro, outro que é engenheiro. As aptidões, elas são complementares. Não existe como todos nós sermos exatamente a mesma coisa. Essa igualdade é impossível. Na verdade, não seria uma igualdade, seria uma maldade para com a humanidade se Deus nos tivesse criado todos exatamente iguais, exatamente com as mesmas aptidões. Todas as demais necessidades ficariam sem solução. Então, nós precisamos aprender a observar isso a partir da natureza, por exemplo. Existe algo com maiores desigualdades que a própria natureza? Se nós observarmos os minerais, e nós avaliamos os minerais, nós damos valores a eles, valores monetários aos minerais,
Nós temos minerais que são brutos, que nós utilizamos para calçamento, para construção civil. Outros minerais, elas podem receber um determinado trabalho e servirem, inclusive, para o nosso mobiliário, para acabamentos sofisticados em nossas moradias, etc. Existem outros minerais que têm valor enorme, são joias, são pedras preciosas de um valor, às vezes, quase incomensurável. Mas todos são minerais. Nós achamos neles os valores que eles representam para nós. E a fauna e a flora? A abundância que existe na fauna e na flora. Se nós vamos pegar entre os animais, desde o menor, microscópico, até o maior, mastodonte, gigantesco, quantas diferenças existem aí no meio? Pegarmos da mesma espécie. Vamos pegar um cãozinho da mesma raça. Ele pode ser dócil, como pode não ser dócil. Da mesma espécie. E nos vegetais, desde uma gramínea até a árvore mais frondosa, desde aquela árvore que é frutos e flores maravilhosos até aquela que tem espinhos. Mas a que tem espinhos muitas vezes trazem flores perfumadas e frutos deliciosos. Nesse conjunto todo é que a natureza se forma bela. Os vales, as montanhas, os rios, os desertos, esse conjunto todo é que traz a harmonia da natureza. Se houvesse igualdade apenas, seria monótono demais. Assim também é conosco. Essa falta de monotonia entre nós é que nos dá a vantagem de sermos úteis, de sermos complementares uns aos outros. Então, Deus não traria para nós essa dificuldade. Ele trouxe para a natureza e nós compomos a natureza. Nós fazemos parte desse conjunto. Cada um de nós com suas aptidões, com seus caracteres. Né? O que é que nos orienta o Livro dos Espíritos sobre isso? Aliás, nós estamos falando acerca do Livro dos Espíritos a partir da questão 803 até 824. Mas lá na questão 115, quando fala da criação dos espíritos, nós podemos encontrar a pergunta de Kardec, quando indaga da espiritualidade maior, se Deus criou alguns espíritos bons e alguns maus. Porque existem os bons e os maus. E a resposta é que não. Deus os criou todos absolutamente iguais, simples, ignorantes e sem o saber. Então, sem conhecimento. Mas nos deu atributos para discernirmos, para decidirmos, escolhermos e para registrarmos esses conhecimentos para nós podermos fazer essa conferência. Então, a inteligência, o livre-arbítrio e a consciência. E nos deu missões. Essas missões, elas servem para quê? Para nos ajudar a busca do nosso esclarecimento, do nosso conhecimento, para que progressivamente nós alcancemos a perfeição pelo conhecimento da verdade. E só com a perfeição é que nós vamos atingir a felicidade, que é a busca incessante de todos nós. Então, para chegarmos à felicidade, nós precisamos alcançar a perfeição. Para alcançarmos a perfeição, nós precisamos passar por provas, pelas expiações dos nossos erros, pelas missões necessárias ao nosso aprimoramento, até que um dia nós possamos, de acordo com o nosso esforço, com a velocidade que dermos à busca do nosso conhecimento, ao cumprimento das nossas missões, dos compromissos que assumirmos, chegarmos lá, alcançarmos a meta. Isso depende muito da submissão nossa à vontade de Deus e do nosso desempenho. É mais ou menos lá no próprio questionamento, há esse exemplo, como o desenvolvimento de uma criança. A criança que é dócil, ela aceita mais facilmente o aconselhamento, as orientações dos pais. A criança que é rebelde vai permanecer mais tempo na ignorância, porque ela não aceita, ela se rebela. Então, assim é conosco, seres espirituais. Cada encarnação nossa é uma oportunidade. Nós partimos desde a criancice até a programação da nossa existência, que pode ser na velhice ou não. E nós temos que aproveitar esses momentos, então. Aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos as aptidões
que trouxemos para essa existência. E essas aptidões nada mais são do que o somatório das experiências pelas quais nós já passamos. Então, uns alcançam mais rapidamente, conforme o desejo de se melhorarem e conforme a submissão às leis de Deus, à vontade de Deus. Isso nos leva a decididamente entendermos que, embora possa parecer que as desigualdades decorrem de uma lei natural, mas não é assim. A igualdade decorre da lei natural. É uma lei natural. Porque Deus nos criou iguais. Deus nos deu as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades de crescermos, os mesmos instrumentos para utilizarmos nesse crescimento, nesse progresso rumo à nossa perfeição. Pelas nossas escolhas equivocadas, pela nossa preguiça em buscar o cumprimento das nossas missões, das nossas tarefas, é que nós vamos nos atrasando. Então, pela nossa decisão, pelas nossas escolhas, é que naturalmente nós vamos nos atrasando ou nos adiantando. Mas não decorre de uma lei natural. Decorre da nossa decisão, da nossa escolha, do nosso esforço ou da nossa falta de esforço. O problema mais cruciante, normalmente, nessa questão, estará relacionado a uma questão material, a questão materialista, que é a distribuição das riquezas. Então, nós vamos buscar lá, por exemplo, dentro do materialismo histórico de Marx, eu acho que todos conhecidos, onde ele prevê o surgimento do comunismo como uma síntese perfeita da evolução materialista na sociedade, onde não haveria mais barreiras de classe, onde não haveria mais exploração do homem pelo homem, onde nem mesmo o poder estatal se sobreporia ao indivíduo, onde não haveriam mais escassez, os recursos produtivos seriam distribuídos a todos, a posse seria comum, então haveria abundância material. E todos nós sabemos que isso não aconteceu. Esse foi o comunismo, socialismo, instituído na União Republicana Socialista Soviética, que fracassou. Dizem os cientistas políticos que é diferente do comunismo chinês, mas isso é estudo para eles e não para nós neste momento. O fato é que a igualdade socialista não é possível. A diversidade de faculdades que nós temos, dos nossos caracteres, se opõe a isso. Todos nós somos diferentes e estamos em estágios diferentes. Então, é impossível dar certo isso. Do ponto de vista monetário, se nós formos pegar lá no Evangelho de Jesus, a parábola dos talentos, onde diz, aquele que tem dar-se-lhe-á, e entendermos bem o que isso quer dizer, no sentido de que aquele que melhor utilidade dá ao que tem, mais se lhe dará. Nós vamos entender que quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto maiores aptidões nós tivermos, quanto maior for o nosso esforço, mais nós conseguiremos, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral e do ponto de vista material. Quanto menos aptidões nós tivermos, mais dificuldade nós teremos. Mas o nosso esforço deve continuar sendo para que melhoremos-nos, para que aumentemos o nosso conhecimento, as nossas aptidões, e no tempo certo possamos ter maior número de aptidões, de desempenho, caracteres mais desenvolvidos. Então, mais recebe ou mais tem, quem melhor desempenho tiver. É isso. Há um exemplo ocorrido numa universidade do Texas, num curso de economia, onde um professor, com mais de 20 anos de magistério, nunca tinha reprovado um aluno. Ele conseguia ir ao extremo. Por maior dificuldade que o aluno tivesse, ele conseguia levar o aluno a ter a compreensão necessária da matéria para alcançar a aprovação. Mas ele se deparou, de repente, com uma turma muito complicada. Uma turma que tinha uma mentalidade socialista ferrenha e não aceitava as colocações, as proposições que ele trazia. E ele
calmamente colocou uma proposta para a turma. Vamos socializar a avaliação dessa turma? Todos aceitaram. Então será assim, todos os conceitos serão somados e divididos pelo número de alunos. 30 notas, soma-se as 30, divide-se por 30 e todos terão conceitos iguais. Assim estará estabelecida, então, a perfeita divisão na classe. Todos aceitaram. Primeira avaliação. Conceito C. Houve um frio. Muitos viviam tirando o conceito A. Alguns conceito B, outros conceito E, D. E aí se estabeleceu o meio termo. Na segunda avaliação, caiu mais. Conceito D. Aqueles que faziam esforço estudando, aqueles que eram mais dedicados, já começaram a relaxar um pouco. Sentiram que não adiantava se matarem, porque os outros tiravam parcela do conceito. E os que eram preguiçosos, que tinham dificuldades, continuaram preguiçosos, tendo dificuldades. E na terceira avaliação, então, acabou. Todos reprovaram. Aí o professor esclareceu-lhes. Quando nós tiramos das pessoas a premiação, né? O consolo, o prêmio, efetivamente, pela conquista, a recompensa pela conquista, as pessoas acabam desanimando. E isso nós vamos encontrar exemplificado também no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, item 8º, quando trata da desigualdade das riquezas. Exatamente nesse sentido. Diz lá textualmente, a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. Então, se nós considerarmos apenas a vida atual, nós não vamos conseguir resolver esse enigma, essa questão. A primeira questão, prossegue lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? E continua, não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. E prossegue. Aliás, é um ponto de vista matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Então, a igualdade que nós devemos compreender aqui na Terra é aquela igualdade que Jesus nos ensinou. A igualdade de sermos como irmãos, de amarmos-nos como irmãos. Porque os mundos são diferentes. Não são diferentes? Nós não temos mundos de expiação, primitivos, de expiações de provas, de regeneração, felizes, celestiais. Os espíritos são diferentes. Nós temos ordens de espíritos diferentes. As diferenças existem de acordo com o mérito, de acordo com a idade de cada um, de acordo com o aproveitamento de cada um nas suas diversas oportunidades. Os méritos estão para os espíritos como estão entre pais e filhos. Os pais têm a superioridade na educação dos filhos, na condução da criação dos seus filhos. Aliás, essa é uma questão que também está na Revista Espírita, número 1, lá de abril de 58, quando Kardec invoca Bernard Palissy. Está na questão 77. Esse espírito, na sua penúltima encarnação, fora Bernard. Na última, ele fora uma mulher, esteve em corpo de mulher, numa missão terrena de apenas 30 anos. Depois ele foi para um mundo feliz.
E ele informa esse mundo feliz como Júpiter. E na indagação feita por Kardec, se lá todos eram iguais, a resposta é que não. É que não é possível essa igualdade absoluta, porque se todos fossem iguais em todos os mundos, não haveria, então, a valorização do mérito. Então, a desigualdade que lá existe é pelo mérito moral, é a autoridade moral. É exatamente no exemplo dos pais em relação aos filhos. Aqui entre nós, na Terra, essa igualdade está no código de ouro da humanidade, também ensinado por Jesus, de só fazermos ao outro aquilo que queremos que façam a nós. Ou seja, na condição que nós precisamos buscar de nos colocarmos no lugar do outro, de observarmos aquelas pessoas que para nós parecem diferentes, mas elas são nossos irmãos e devem ser considerados iguais. Então, aquelas pessoas que nós vemos como o chato, como o difícil, como o impertinente, como o exibido, nos colocarmos no lugar dessa pessoa, pararmos e imaginarmos se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa e alguém estivesse observando aquela pessoa do ponto de vista que nós estamos observando, e aquela pessoa sendo nós. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Nós gostaríamos de ser considerados chatos? Gostaríamos que as pessoas fugissem de nós para não conversar conosco, para não nos aturarem? Quando nós começarmos a fazer isso, nós começaremos a fazer desaparecer as discriminações em nós. Porque nós estaremos resolvendo problemas internos nossos. Porque aquilo que nós vemos de errado, de difícil, de diferente dos outros, é porque está mal resolvido em nós. Essa diferença no outro é o nosso espelho íntimo. E nós precisamos olhar para dentro de nós, ao observarmos o nosso irmão. Ao invés de fugirmos dele, ao invés de repudiarmos ele, ao invés de falarmos mal dele, devemos compreendê-lo, buscar compreendê-lo. E só assim nós vamos entendê-lo e aceitá-lo como ele é, porque ele preencherá em nós aquela lacuna que nós temos e que precisa de solução. Não podemos esquecer que Deus nos deu a liberdade de discernir. Então, ao fazer isso, nós estamos aprendendo a discernir. Nós temos a liberdade de escolha, podemos fazer ou não fazer. Se nós aprendemos a fazer, nós evoluímos, nós andamos, nós progredimos. Se nós não fizermos, nós estacionamos. Nós passaremos por problemas. Se nós discriminarmos, passaremos pelo sofrimento da discriminação. Porque para os outros, nós podemos ser o chato. Nós podemos ser o diferente. Nós podemos ser o difícil. E certamente somos para muita gente. Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Como é que nós queremos ser tratados? Então, se nós não aprendemos a fazer isso, nós passaremos sim por sofrimento. Quanto mais nós erramos, mais nós sofremos. Quanto menos nós errarmos, menos sofrimento nós teremos. As escolhas são nossas. E a lei de causa e efeito é inflexível. O nosso pensamento, a nossa ação trazem consequências para nós primeiro do que para os outros. Tudo o que acontecer em decorrência disso para os outros está acontecendo para nós. E às vezes com maior consequência. Então nós erramos e sofremos pelo nosso erro. Nós acertamos e sofrimos dos nossos acertos. E a lei da reencarnação ela é muito propícia para nós por isso. Se nós formos tomar lá a questão 132 do Livro dos Espíritos também, nós vamos verificar que um dos objetivos da encarnação é a oportunidade que Deus nos dá para chegarmos à perfeição. Ele nos criou, simples e ignorantes, e nos dá missões. E nos coloca as oportunidades para esse progresso dentro das encarnações. Nós somos obrigados a passar pela matéria para
progredirmos, para experienciarmos. Então, todas as consequências de um processo reencarnatório são decorrentes de causas ou de escolhas que nós fizemos em outra existência ou durante a erraticidade, naquele período em que estamos entre um desencarne e a nova encarnação. Uma outra questão que a lei da reencarnação nos traz são missões. Então, para que nós chegarmos à perfeição, nós temos que passar pelas expiações, pelas provas, mas nós também podemos ter missões para nos aperfeiçoarmos. É nessas missões que espíritos mais evoluídos que nós vêm até o nosso meio para nos ajudar. E muitas vezes nós ficamos invejando. Por que tem pessoas que têm um grau de inteligência muito mais acurado que nós? Por que tem pessoas que têm muito mais habilidades que nós? Por que tem pessoas que se dão muito melhor que nós? Porque elas já evoluíram mais. E elas estão aqui provavelmente para nos exemplificar, para mostrar para nós que é possível chegar lá. Não foi por acaso que Jesus nos disse lá no seu Evangelho, quando falava da paz, quando nos falava das aflições, que todos nós poderemos chegar onde ele chegou. E até mais longe. Depende de nós, depende do nosso esforço. Então, nada é em vão na fala de Jesus, nas palavras que ele nos deixou. No processo reencarnatório, então, nós precisamos passar também pelas vicissitudes da vida, pelas provas que nos são colocadas ou que nós escolhemos, pelo nosso compromisso de ajudarmos na obra da criação, porque se nós nada fizermos, nós nada aprendemos. Então, à medida em que nós fazemos, à medida em que nós ajudamos, à medida em que nós criamos, em que nós produzimos, que nós nos esforçamos em prol da humanidade, nós cumprimos os nossos compromissos na obra da criação e, ao mesmo tempo, nós progredimos, nós nos adiantamos. As ações dos seres corpóreos é fundamental, é necessária para o progresso do universo e, por via de consequência, para o nosso progresso. A lei da reencarnação nos dá a oportunidade, então, se analisarmos bem, de entendermos que nós podemos desenvolver, sim, a caridade em nós. Que as oportunidades reencarnatórias que nós temos, se nós estamos numa condição melhor que um irmão nosso, e nós temos que participar do progresso do universo, da humanidade, nós devemos doar daquilo que nós temos, do nosso conhecimento, da nossa paciência, da nossa capacidade de perdoar, da nossa capacidade de compreender, da nossa condição econômica, financeira, abrir mão de parte para aqueles que não o têm. E assim as nações que têm mais poderem abrir parte de suas riquezas em favor das nações que têm menos. Haver a solidariedade entre nós. E aí sim, nós vamos estar caminhando a passos largos para o exercício da igualdade, daquela igualdade da qual nos falou Jesus, de nos amarmos como irmãos, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Porque se nós temos menos, gostaríamos que nos ajudassem a ter mais, nos oportunizassem a ter mais. Se nós sabemos menos, gostaríamos que nos oportunizassem saber mais. Então, essa diversidade de aptidões que existe entre os homens, ela não deriva da natureza íntima da criação. Ela deriva do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nesses corpos humanos. Quem mais sabe, mais experiência, mais aperfeiçoamento adquiriu. Quem menos sabe, menos experiência,
menos aperfeiçoamento adquiriu. Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os mentores desta seara, derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre toda a humanidade. Obrigado, irmãos.